transplante de fígado ele é um pouco diferente do que o rim, por exemplo, porque o rim, quando para de funcionar, você coloca um outro rim, mas normalmente deixa aquele rim lá no lugar dele e você coloca o rim num outro lugar que chama heterotópico. O fígado é um pouco diferente, porque quando ele fica doente, ele não só deixa de exercer as suas funções, então precisa de um outro fígado, como ele atrapalha o funcionamento do organismo, porque o sangue não passa direito sobre ele, por ele e tal, então tem outras consequências. Então o transplante de fígado é um procedimento em que a gente tem que tirar o transplante, tirar o fígado doente e depois colocar um novo fígado. Então é um procedimento complexo, super delicado, mas que nos últimos 30 anos melhorou bastante, a técnica melhorou muito, o tempo cirúrgico, os resultados, sim, a evolução que a medicina deu para esse procedimento especificamente. Se você parar para pensar que começou, o primeiro transplante com sucesso foi em 1967, então assim, ele é um procedimento relativamente recente e assim, a melhora foi muito grande nesses últimos 30, 40 anos aí que tem, com ótimos resultados. Quem são as pessoas que precisam de um transplante em geral? Assim, 10% dos procedimentos, mais ou menos, são realizados de forma aguda, assim, de situações que acontecem de repente. Mas, normalmente, o transplante é realizado nas pessoas que têm alguma doença no fígado, uma doença crônica, seja ela causada por um vírus, por exemplo, o vírus da hepatite C, que é muito comum hoje em dia, 1,5% da população, 2% tem hepatite C, hepatite B, ou mesmo aquelas pessoas que ingerem álcool e que agridem o fígado cronicamente, e chega uma hora que isso acaba destruindo o fígado cronicamente e até a ponto de que a gente não consegue mais controlar clinicamente essa situação, então precisa trocar. Existe um grupo menor, que são aqueles 10%, que a gente considera um transplante agudo, que é chamado de hepatite fulminante. São situações raras, menos frequentes, graças a Deus, né? Mas são pessoas normalmente rígidas e que ou têm algum contato com uma droga ou por alguma ação viral muito aguda que destrói rapidamente um fígado até então sadio. Isso é que caracteriza uma hepatite fulminante. Um fígado sadio que realmente ele se destrói rapidamente precisando de um transplante. Uma outra situaçãozinha menos comum nessa situação é aquele paciente que recebeu um transplante que porventura esse fígado não funcionou e aí precisa trocar rapidamente porque ele não está funcionando. Mas é isso. Hoje em dia, no Brasil, no mundo inteiro funciona assim, mas cada lugar tem as suas características específicas, mas no Brasil, esse grupo de 90%, que é a maioria de pacientes crônicos que vão perdendo a função lentamente, que vão ficando doentes lentamente, existe um sistema de alocação de fígado para esse grupo de pacientes, ou seja, o paciente que está mais grave, baseado nos exames, chamado MELD, baseado nos exames, e junto com o tempo de espera no fígado, são os que primeiro ficam na fila. Diferente daqueles 10% que são considerados as prioridades, assim, os pacientes que passam na frente de todo mundo. Quem são? Principalmente são essas duas situações que eu coloquei. A hepatite fulminante, ou seja, aquela pessoa rígida que de repente descompensa agudamente, faz uma hepatite extremamente grave, que precisa trocar o fígado. Esse paciente é um paciente que precisa de um transplante emergencial. Às vezes, em questão de dias, 2 dias é suficiente para ele não ter mais capacidade de viver por diversos problemas, entre eles o problema cerebral. Ou aquele grupo que transplantou e não funcionou. Esses dois pacientes são os pacientes que conseguem uma prioridade. Fora isso, a distribuição de fígado no Brasil inteiro é baseado na gravidade do paciente. Então, um paciente pode estar há 2 anos na fila, mas ele não está tão grave. E um outro paciente que entra na fila, ele vem doente cronicamente, ele passou a apresentar sinais ou sintomas que demonstram que ele precisa de um transplante e ele está muito mais grave do que aquele que está há 2 anos, ele passa na frente do que aquele. Hoje a fila é baseada em critério de gravidade, coisa que no passado, até 2007, era só critério de tempo cronológico.
Essa gravidade é medida por um MELD. Existe o lado bom e o lado ruim. O MELD, o que define a gravidade do paciente, são só 3 exames laboratoriais. 3 exames, que é a bilirrubina, o AP e a creatinina. O AP, que é a coagulação do paciente, e a creatinina. Isso tira qualquer forma subjetiva de análise de gravidade. Ah, eu estou muito mal, eu estou muito cansado, eu não estou comendo, essas coisas. Tira essa subjetividade. Por outro lado, fica um critério muito reto, né? E obviamente tem os seus problemas. Existem alguns pacientes que estão realmente muito graves que, infelizmente, esse parâmetro MELD acaba não contemplando. Existem algumas mudanças que estão sendo feitas para tentar resgatar esses pacientes, aqueles pacientes que têm muita água na barriga, ascite, né? E que o MELD não é alto, o paciente que fica muito confuso, encefalopatia. Algumas mudanças resgataram esse grupo de pacientes que não são contemplados pelo MELD. Bom, outra pergunta que se faz é sobre o sucesso do procedimento. Como eu comecei falando, o transplante de fígado, ele teve um começo muito ruim. Quando começou, em 1963, era muito difícil, eram os pacientes muito graves, um procedimento complexo e tal, mas a evolução da tecnologia, do adestramento cirúrgico, anestesia e tal, melhorou muito os resultados. Hoje existem grupos americanos, mesmo europeus, onde o índice de sucesso é em torno de 90%. 90% é um número maravilhoso, extremamente alto. Aqui no Brasil, a gente está com um pouco de dificuldade de chegar nesses 90%, em torno de 70%, 80%. Mas um dos principais motivos não é nem que a gente está um pouco distante da tecnologia, que a gente está distante do adestramento cirúrgico, não é isso. O grande problema hoje que a gente vive, principalmente na cidade de São Paulo, o resto do Brasil vive menos esse problema. É uma carência de doador, quer dizer, o Brasil inteiro tem uma carência, mas nos serviços que estão funcionando, São Paulo é onde mais sofre com a carência de doador, ou seja, a demanda é muito maior do que a oferta. Então, quando o fígado chega, muitas vezes chega para o paciente muito grave, então isso pode comprometer, acaba comprometendo um pouco o resultado, porque o paciente acaba tendo que esperar muito para receber um fígado. Inclusive, uma das formas que eu quero aproveitar essa entrevista é estimular realmente a doação, porque a doação é o verdadeiro ato de altruísmo. Isso é difícil achar alguma situação tão típica de um ato altruísta como a doação e que realmente salva vidas. Salva desde do rim, do pâncreas, fígado, coração, pulmão e todos os órgãos passíveis de uma pessoa que acaba deixando um legado, aí, uma continuidade, né? Quando acaba ocorrendo a doação. Então, é um ato maravilhoso. Eu aproveito também para dizer assim, o que realmente vai mudar hoje o transplante é a conscientização da população. São poucas as situações em que a gente tem uma satisfação tão grande de quando uma pessoa está num estado muito grave pela doença do fígado dele, recebe um fígado dele, ele realmente recebe uma nova vida. E assim, o esforço maior está que a gente consiga aumentar a doação, porque o que a gente pode melhorar aqui, a gente está brigando bastante, sempre tem coisa para melhorar, sempre tem uma coisinha aqui, outra ali, mas o ponto básico para que se melhore o transplante no Brasil inteiro é a melhora da doação.